entrarmos ao texto, vamos louvar o hino a Jesus. Aleluia, Jesus. Você que sabe, cante. Capítulo de número 1. Oh, aleluia. Diga assim: guiados pelo Espírito Santo. Diga mais forte: guiado pelo Espírito Santo. Atos 1, do verso 1 ao 8, por favor. Atos 1, diz assim a palavra do Eterno: fiz o primeiro relato, ou fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado os mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, apresentou vivo. Diga assim: Jesus está vivo. Jesus está vivo. Com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Antes de você se assentar, diga assim: guiado pelo Espírito Santo. Por favor, se assente glorificando a Jesus. Meus queridos irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos, ele também vai relatar a obra especial do Espírito Santo de Deus. E ele vai relatar essa obra na igreja e também por meio da igreja. Para que fique bem claro isso aqui, o relato é a obra do Espírito Santo em mim. Diga assim, por favor, diga assim: a obra do Espírito em mim. A obra do Espírito em mim. A obra do Espírito através de mim. Diga isso. A obra do Espírito através de mim. Então o livro de Atos, ele vai fazer essa aplicação, aonde relata a obra do Espírito na igreja e a obra do Espírito por meio da igreja. Que fique claro também que no Evangelho a qual Lucas ele vai registrar, ele começa a relatar todas as coisas que Jesus fez. Eu gostaria que você voltasse comigo para o verso de número 1. O texto está escrito bem assim: e fiz o primeiro relato, ou o primeiro tratado. E que primeiro relato é esse? É o Evangelho de Lucas. Lucas quem escreveu essas duas cartas, tanto o Evangelho como o livro de Atos. E aqui ele está mencionando, Anderson, o primeiro relato. E ele vai dizer assim, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas também a ensinar. O que Lucas estava querendo dizer? Lucas estava dizendo no Evangelho que quando Jesus chegou, nós vamos ver a obra do Espírito Santo por intermédio do corpo físico de Jesus.
Jesus ele se movia para Betsaida, para Cafarnaum, para Jerusalém, para a Judéia, para Samaria, porém ele ia no seu corpo físico. É isso que Lucas está deixando claro no verso de número 1. Ele também começou a fazer, mas não só a fazer, mas também ensinar. No seu corpo físico, Jesus adentrava sobre a sinagoga, dissertava as escrituras, a própria palavra de Deus. Porém, aqui no livro de Atos dos Apóstolos vai haver uma mudança. E que mudança é essa? Agora nós não vamos mais ver Jesus no seu corpo físico fazendo a obra do Espírito Santo. O livro de Atos vai ficar muito claro que agora quem vai fazer a obra do Espírito Santo é o corpo espiritual de Jesus. E quem que é o corpo espiritual de Jesus? É a igreja do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero que com muita delicadeza você diga isso para o seu irmão, diga assim: meu irmão, agora é comigo e com você, viu, irmão? Diga para ele, não dá mais para voltar para trás. Diga isso para ele. Diga assim para ele, agora é comigo, irmão. Agora é com você, irmão. Deixa eu ver com quantos Deus podem contar aqui nessa noite. Quantos querem ser usados pelo Espírito Santo aqui? Pois Jesus está registrando esse momento. Todos nós estamos querendo ser usados por Jesus. E quando eu estava saindo de casa, a Sara me fez uma pergunta que é a pauta daquilo que nós vamos tratar, e já vamos adentrar sobre aqui. E ela disse assim: pai, se porventura, não é que isso esteja querendo acontecer, mas se porventura eu dissesse ao Senhor que eu não queria mais tocar o teclado, o que o Senhor iria fazer? Eu falei: filha, é muito simples. Se foi Jesus quem te deu essa direção para não fazer mais, está tudo resolvido. Eu não tenho problema com isso. Se Jesus falou com você, está falado. E ponto final. O meu problema é se você queira parar pela sua própria vontade. Aí ela olhou assim: mas como isso funciona? Eu disse assim: a Bíblia diz que aquele que lança a mão do arado não pode mais olhar para trás. Ela falou: me explica melhor. Eu falei: o arado é uma peça que você passa ele sobre a terra e ele faz preparação da terra para ver o plantio. E o arado não tem como você puxar ele para trás, porque ele engata na terra e não consegue andar para trás. Então, se já lançou a mão no arado, não dá mais para ir para trás. Agora é só para frente, só para frente, só para frente, só para frente. Aí eu disse isso daí para ela. Ela olhou assim: pai, eu entendi. Então aqui o que o Senhor está falando? No Evangelho de Lucas fica claro a maneira como Jesus se movia daqui, se movia de lá, estendia as mãos, curava o surdo, curava o cego, fazia o coxo se levantar. Mas o livro de Atos dos Apóstolos não é mais Jesus fazendo no seu corpo físico, mas o apóstolo Paulo vai dizer que a igreja é o corpo de Jesus. Então agora, irmão, é comigo, é com você. Não tem como nós jogarmos a responsabilidade para ninguém. Jesus não vai pegar o que está lá fora. Jesus vai usar a tua vida. É isso que o livro de Atos vai ficar claro para a gente. Não dá mais para mim dizer: pastor Cristiano, pega no meu lugar, Anderson, faz a obra no meu lugar. Se eu já coloquei a mão no arado, Deus te chamou. É com você que Deus vai te levantar para fazer. Não tem mais como. A obra do Espírito agora, Alex, é pela igreja. É por isso, Elaine, que Deus vai colocar a gente em lugares estratégicos. É por isso que você está achando: não, eu estou lá naquele serviço chato, eu estou lá naquele lugar, eu não entendo nada, eu estou fazendo isso aqui. É porque você não discerniu o propósito de Deus. Porque quando a gente discerne o propósito de Deus, a gente não se move pelo salário que nos paga no final do mês. Porque uma alma vale mais do que R$1 milhão. E o Senhor está falando com você: discirna o propósito onde Deus te colocou. E Deus te colocou lá para ganhar almas para o Senhor Jesus. É você que Deus vai usar. 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 E o Senhor está falando: eu posso contar contigo aqui nessa noite? Posso contar contigo aqui nessa noite? Um dia você não orou dizendo: usa-me, Senhor. Não foi isso que você orou dizendo. E Jesus está dizendo: posso contar com você hoje aqui? Posso contar com você? Pois um dia você orou, pois um dia você bateu, pois um dia você pediu, pois um dia você levantou a mão, pois um dia você chorou, pois um dia você disse: Senhor, eu quero ter isso. E se ajeita. Olha que Deus está falando de gratidão desde o início.
estamos, nós vamos deixar de entender que tudo que nós estamos vivendo é resposta de oração para a nossa vida. Eu quero te dar uma palavra: o inferno não pode reger a tua vida. Quem recebe essa palavra aqui? Satanás não tem poder na tua vida. Ai, pastor, vai estar acontecendo isso e aquilo. O céu está dizendo: sou eu quem está no controle da tua vida, rapaz. Abre os teus olhos e perceba tudo isso. Irmão, a Bíblia diz que Jesus teve que passar no meio de Samaria para encontrar uma mulher. Eu quero te dizer que vai ter dias que o Senhor vai mudar a tua rota. Vai ter dias que a gente vai querer ir para Dotã, mas o Senhor fala: vai para Siquém. Vai ter dias que a gente vai querer ir para um lado e o Espírito vai dizer: vai para o outro. É isso que Jesus disse a Pedro: Pedro, você não sabe onde o vento sopra e nem para onde vai. Eu quero perguntar para a igreja: quantos querem ser guiados pelo Espírito Santo ainda? Pastor, como eu não sou guiado? Quando você deixa de ouvir a voz do Espírito, quando você para de ouvir o Espírito falar com você. E eu quero dizer, Mateus, ele fala. No início ele começa a falar dentro do seu coração, depois ele vai falar na sua mente, depois fica um pouco mais audível e ele vai dizer: é isso. E quando você está mais amadurecendo, você abre a Bíblia e ele vai falar com você na palavra. Ele vai usar os textos da palavra para falar com você. É isso que o Alex diz: quando a gente tiver um momento de ansiedade, ele vai dizer para você. Lembra do texto de Mateus 6? Lembro. Então não andeis ansioso por coisas algumas. Eu não cuido dos pássaros, eu não cuido dos lírios. Eu também cuido da tua vida, assim diz o Senhor dos Exércitos. Quem quer ser guiado pelo Espírito Santo ainda? Eu quero ser guiado. Só que ser guiado pelo Espírito é confiar a Ele a direção da minha vida. É dizer para o Espírito: agora não sou eu nem que estou mais com o volante na mão, é o Senhor que vai dirigir todo o percurso da minha história. Ser guiado, e essa é a nossa temática: ser guiado pelo Espírito Santo. O livro de Atos aqueceu meu coração, e no início desse culto eu estava dizendo para Jesus: Jesus, queima eu de novo, Jesus. Eu preciso ser queimado de novo. Eu estava aqui orando, irmão. Preciso relatar isso a você. Eu estava orando aqui: Jesus, envia as almas de novo, Jesus. Nós, irmãos, fizemos 10 dias de oração e de jejum, e foram 10 almas para o Senhor. Mas eu quero convocar a igreja de novo. Eu quero ver os valentes aqui de novo. Eu quero mais 5 dias de oração e jejum, e eu quero ver quem vai entrar comigo nessa, porque tem mais 5 almas que precisam ser resgatadas de novo, irmão. Eu disse: vai de novo, aquece de novo, envia de novo, manda de novo, traz de novo. E eu quero te dizer que Jesus vai colocar ele no teu caminho para você pregar para ele. Não ligue para mim dizendo: pastor, vim orar aqui pelo inferno. Não ligue. É você que Deus vai usar para estender as mãos do inferno, a estender as mãos para aqueles que estão endemoniados. Por qual motivo? Porque Jesus deu-nos autoridade já. Expulsar demônio não é dom, é autoridade. E nós precisamos entender o que nós louvamos aqui. Se o nome dele é lindo, Mateus, eu preciso entender que o nome dele está acima de tudo e de todas as coisas. Não existe principado, não existe demônio, não existe capeta que fique em corpo algum, mediante o nome do Senhor Jesus. Eu recebo a autorização do Espírito para profetizar. Recebo a autoridade do Espírito Santo de Deus. Recebo o fogo que está pegando aqui no meu peito, aí dentro de você também. O Senhor está enviando autoridade sobre a igreja. Maravilhoso, Jesus. Eu quero ouvir testemunho nessa casa de novo. Eu quero ouvir de novo testemunho aqui, a dizer: pastor, eu estava na feira, pastor, e aí de repente estava alguém demoniado, estende as mãos, o demônio saiu dele. Eu quero ouvir testemunho de novo: pastor, eu estava no hospital, e de repente o Senhor me usou, mandou eu orar, eu estendi as mãos, e a pessoa estava enferma, e de repente não é, pastor, que ela começou a ficar melhor. Eu quero ouvir testemunho de novo, jovens, de que
que Deus vai usar a vida de vocês para o amigo de vocês. Eu quero ouvir testemunho de novo, Anderson, que no Uber você vai liberar uma palavra de Deus para o pastor Cristiano. Vai liberar uma palavra e vai dizer: assim diz o Senhor. E a pessoa vai dizer: essa palavra mudou a história da minha vida. Eu quero ouvir testemunho de novo, que crentes aqui varrendo a casa, lavando a louça, fala: pastor, não é que o Espírito me pegou de novo, eu fui tomado em me separacandoléssia. Eu quero ouvir de novo o testemunho de mulheres que, passando a roupa dos seus filhos e esposos, eram cheias da virtude do Espírito. Eu quero ouvir de novo. Tem mais alguém que quer ouvir testemunho de novo? Tem mais alguém que quer queimar? Ai, meu irmão, eu estou queimando aqui nesse lugar. Eu só quero saber se tem mais alguém que quer queimar de novo. Eu quero queimar de novo. Se a gente não queimar por almas, o que nós estamos fazendo aqui, irmão? Nós precisamos voltar a queimar por almas de novo. Aleluia. Eu quero que essa igreja cresça com lâmpada na cabeça, lágrima nos olhos e fogo no coração, irmão. Senão não faz sentido. E nós não devemos chorar só pelas nossas dores e traumas. Nós devemos chorar pelas almas que estão sendo lançadas no inferno, almas que estão perecendo. Eu preparei um esboço para falar, já eu entro. Mas quem mandou dar a temática guiada pelo Espírito? Então vai receber, meu irmão. Porque o Espírito está guiando meu coração para te dizer isso. Nós precisamos queimar de novo por vidas. Essa igreja precisa de entrar nessas escadas. Às vezes, irmãos, eu sei que a luta é difícil, a gente não consegue glorificar. Só que eu te dou um conselho de todas as provas que eu já passei, de todas as lutas que eu já vivi, todas as vezes que eu entrei na casa do Senhor e eu, por algum momento, deixei a minha prova de lado e levantei as mãos e disse: Senhor, visita aquele que está enfermo, visita aquele que não te conhece. Eu estou passando por prova, por luta, por adversidade, mas o teu Espírito está me ajudando a passar. O Senhor está me dando força e graça para sobreviver nesse dia, que é um dia mau. O Alex me ligou esse dia: pastor, estou no dia mau. Mas não tem problema não, filho, se reverte no Senhor, o Senhor vai te dar graça, vai te dar força. Ele: pastor, é isso mesmo, glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado. Nós precisamos viver esses dias, nós precisamos testemunhar do que Deus está fazendo. Testemunho, eu glorifiquei a Deus pela Samara que deu testemunho de fé aqui, de tudo que Deus fez no seu interior, na sua família, as portas que Deus abriu e tudo. Nós não devemos dar um testemunho, irmão, quando o carro chega, o carro novo chega, não é só isso. Tem que testemunhar sim, edifica a igreja, isso é bom, glorifica o nome do Senhor também. Mas nós precisamos dar testemunho daquilo que Deus está fazendo dentro de nós, diaconis. Eu quero ouvir testemunhos aqui daquilo que o Espírito está te movendo. Eu quero ouvir testemunhos, jovens. Você dizendo: eu entrei no meu quarto, aí de repente Jesus falou comigo dentro do meu quarto, pastor. O senhor não acredita, pastor? Deixa eu falar: acredito. Eu vou dizer: você acredita que eu acredito nisso? Acredito. Eu quero ouvir testemunhos que o Espírito Santo vai falar com a gente. Quando a gente se olhar diante do espelho, ele vai falar: não, isso aí não. Isso aí não serve para você, não presta para você. Eu acredito, irmão Anderson, que o Espírito, na hora que a gente mudar o som, ele vai dizer: isso aí não é para você, rapaz. Eu acredito, Mateus, que vai ter amizade que o Senhor vai falar para a gente: essa daí não é boa você andar. Eu quero ouvir testemunhos nessa casa aqui a respeito do que o Espírito está fazendo sobre você. Porque eu já estou, irmão, fadigado de ouvir testemunho somente daquilo que Deus pode te dar. É aquela velha história que a irmã chegou para o pastor e falou: pastor, eu quero contar o meu testemunho. E ela chegou lá e falou assim: pastor, o senhor não acredita, eu tinha um coração tão perverso, eu tinha um coração difícil de perdoar, eu tinha um coração ciumento, avarento, eu não abria a mão para a casa de Deus para nada, pastor. Sabe de uma coisa, pastor? Jesus me achou, Jesus me encontrou, pastor. O meu testemunho é que Jesus salvou a minha alma, salvou a minha vida. E a irmã cheia de alegria, sabe o que o pastor falou para ela? O pastor falou assim: tá bom, irmão, mas qual que é a bênção?
quanta bênção para a igreja. Nós estamos vivendo um cenário que a maior bênção está sendo colocada de lado. E qual que é a maior bênção? É nós podemos ter mente brilhante, esclarecida. A Bíblia diz que esse mundo já está entregue na mão do adversário, igreja. Este mundo está com seu entendimento obscurecido. Vai conversar com alguém, ele não fala nada com nada e nada com ninguém, irmão. Está todo mundo perdido, tateando, procurando uma direção para onde eu vou. Eu vou no terreiro na sexta, eu vou no tarô no sábado, no domingo eu vou lá no espiritismo, no Bezerra de Menezes. Aí depois eu passo, tomo um passe, vou ali e faço isso. Aí que essa meia-noite eu vou para a igreja da glória a Deus. O mundo está perdido, não sabe o que quer. Mas eu quero crer que Deus guardou um remanescente fiel, que está quem prepara a coma da súvia. Quem tem mão para levantar e sentir o que eu estou sentindo aqui? Tem um fogo queimando aqui dentro de mim, irmão. Recebe um pouco desse fogo, recebe um pouco dessa palavra. Eu parei meu esforço só para te entregar o que Deus quer falar com você. Quer ser criado pelo Espírito. Então deixa queimar, vai. Deixa queimar, vai. Deixa o fogo pegar de novo, vai. Seja renovados em línguas agora. É baracadabacia. Seja tomado em cânticos espirituais. É muito encanto. Eu creio aqui, irmão, achando na presença de Deus, sendo renovada pelo fogo do Espírito Santo, jovens queimando por almas. Quem crê? Quem crê? Quem crê? Quem crê? Quem crê? Quem crê nessa palavra? Eu creio, mano, eu creio. Aleluia. Eu creio, irmão, eu creio. Eu creio que nós voltaremos a testemunhar. Pastor, o senhor não está fora dali, não? Atos está falando de testemunho, só para te conectar. Atos está falando de testemunho. Sabe qual era o testemunho de Atos? Só ler 5, 4, 5. O testemunho deles era: nós partimos o pão, nós tínhamos comunhão um com o outro, e aquilo que cada um tinha. Olha, irmão, veja se nós não precisamos voltar a essa igreja. Vamos ser sinceros. Primeiro que a igreja, o ambiente de igreja, ele é família, nunca é templo. Nós estamos no tempo que nós precisamos estar aqui. A não ser que Jesus te dê uma casa bem grande, aí vai tudo para lá. Você deu glória a Jesus, ele deram glória a Deus. Que Jesus te dê uma casa bem grande para nós irmos para lá. Né? A igreja, ela virou muito templária, irmão, e não tem nada de errado nisso, mas nós precisamos ser do templo, estar no templo, mas com vínculos afetivos da casa. Era na casa que eles dividiam o pão, era na casa. O texto chega a dizer, irmãos, que eles vendiam tudo que tinha e eles repartiam entre si, Alex. Eles ligavam, ele mandava o zap lá para o Alex. E aí, Alex? Sobrou couve lá? Sobrou. Então manda para cá que eu vou mandar lá para casa da irmã Ilma. Alex mandava metade para Ilma, metade ficava comigo. E assim era dividido as coisas. E Marião, tem alface aí? Tem? Então separa para nós aqui que nós vamos repartir entre os irmãos. E a coinonia, a unidade dos irmãos era essa. Não é questão de saber da vida do outro, não é isso, irmão. Às vezes a gente fala, ninguém, não devo conta para ninguém, ninguém tem que saber da minha vida. Mas se a gente for olhar para a igreja dos princípios, eles tinham as suas necessidades que eram compartilhadas. O problema é que hoje em dia a gente fica com medo para quem compartilha, porque as pessoas logo colocam no jornal o que a gente está vivendo. As pessoas não conseguem mais guardar para si, não conseguem mais dizer assim, não, o pastor está passando por isso, essa necessidade, nós vamos orar. Mas aí sai fermentando, sai falando. Há 6 coisas, irmão, 6 coisas que Deus odeia, e uma delas o Senhor abomina. Sabe qual que é? Aquele que seria contenda entre o irmão. Abominação ao Senhor. E nós precisamos aprender com a igreja de Atos. Quem quer ser guiado pelo Espírito ainda? Nós precisamos aprender com a igreja de Atos. A igreja de Atos tem muito a nos ensinar. E agora aqui eu gostaria de entrar com você um pouquinho, porque a gente já vai finalizar já. Eu gostaria de entrar com você um pouquinho
Lembra que eu disse aos irmãos que o Espírito, a obra do Espírito, ele trabalha na igreja. Diga assim, na igreja. E a obra do Espírito, ele trabalha através da igreja. Diga assim, através da igreja. Então, antes do Espírito trabalhar através de mim, o Espírito vai trabalhar onde? Em mim. O Espírito vai moldar o meu coração, formar o meu caráter, vai trabalhar no meu interior, vai renovar o meu ser. Então o Espírito, ele vai trabalhar primeiro em mim, para depois ele trabalhar através de mim. É isso que o Espírito está fazendo conosco aqui nessa noite. Ou você acha, irmão, que depois de uma noite, de um dia, na verdade, cansativo, um dia de trabalho, um dia de escola, um dia de afazeres, o Espírito ia te fazer sentar aí, para você ficar olhando para mim, irmão, nem que eu sou tão bonito assim, só minha esposa que acha. Você acha que o Espírito ia te trazer para ficar olhando para mim ou ficar olhando para você? Você também não é tão bonito assim, viu? Não, com Jesus você é bonito, sim. Você é mais bonito que glória a Deus. Só que não foi para isso que Jesus te trouxe aqui, irmão. Jesus nos trouxe aqui para nós sermos aplicados no nosso coração a verdade e a exposição bíblica da sua bendita palavra. Então o Espírito, ele vai trabalhar em mim primeiro. Só que uma coisa a gente precisa discernir: desde a queda, desde a desobediência de Adão e Eva no jardim do Éden, nós precisamos discernir que a nossa natureza, ela foi manchada. A natureza humana, ela foi manchada pelo pecado, e todos nós nos tornamos desobedientes à vontade de Deus e distante da santidade de Deus. Põe aí, Maria, Romanos 5,12. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. O apóstolo Paulo vai afirmar que assim como o pecado entrou no mundo por meio de um único homem. Quem é esse homem que o pecado entrou no mundo, irmãos? Por intermédio de... Assim como o pecado entrou no mundo por meio de um homem, Adão, e a morte veio por meio do pecado. Aqui que eu falo com os irmãos, o plano de Deus inicial era o homem passar pela morte. O problema foi que o homem cedeu ao pecado e pelo pecado a morte entrou. Aí o texto continua dizendo: a morte também passou a todos os seres humanos. Olha isso. E olha que o texto vai dizer: porque todos pecaram. Qual que é a única forma que afasta o homem de Deus? É o pecado. O pecado faz acepção entre o homem e Deus. E o apóstolo Pedro, quando ele escreve a sua carta, ele vai nos chamar uma atenção para que nós reflitamos a respeito da santidade de Deus. Põe aí, Marião, 1 Pedro 1, do 15 ao 16. Olha o que Pedro vai dizer: mas como é santo aquele que vos chamou, vou ler a do Marião aqui. Mas sede vós também santos em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou, pois está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. Ou seja, a obra seria uma obra de santificação, mas isso seria impossível ao homem, irmãos. O homem por si mesmo, por mais que ele queira com a sua vontade. É por isso que quando você for evangelizar alguém que é de outra religião, você precisa fazê-lo entender, porque sabe qual que vai ser a tese dele? Todos são de Deus. Eles vão te dizer isso: não, nós todos somos de Deus, mas o que precisa ficar claro é que nós somos criaturas de Deus, mas não filhos, porque a filiação é só por intermédio de Jesus Cristo, pelo sacrifício vicário na cruz do Calvário. Só que o homem não entende isso. Ele acha que pelos seus métodos ele pode se aproximar de Deus sozinho, e achando que ele pode se santificar sem o sangue precioso de Jesus. Mas isso é impossível. Então qual que é a obra do Espírito Santo na igreja? A obra do Espírito Santo em nós, diga assim: santificação.
santificação. Por favor, agora sim, abra sua Bíblia. 2 Tessalonicenses 2,13. Novo Testamento, quase no finalzinho. 2 Tessalonicenses 2,13. Aleluia. Quantos querem ser guiados pelo Espírito? Amém. Graças a Deus. 2 Tessalonicenses 2,13 diz assim o texto da palavra de Deus: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação. Olha o que ele vai dizer: em santificação do Espírito. Veja que aí a sua tradução está em letra maiúscula. O que o texto está querendo dizer? Pela santificação do Espírito e fé da verdade. O que o texto está querendo dizer? Que a santificação ela é uma obra do Espírito Santo de Deus. A santificação não é uma obra de homens. Não é um homem que pode promover a santificação na vida de alguém. A santificação ela é uma obra do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus agindo dentro de cada um de nós. É o Espírito Santo transformando o coração de cada um de nós. É o Espírito Santo purificando do pecado e gerando fruto de vida em cada crente. Então a obra do Espírito Santo é gerar santificação no meio da igreja. Por isso que o apóstolo Pedro vai dizer: sejam santos, porque quem é santo? O que os anjos estavam declarando um para o outro diante do altar de Deus? Eles contemplaram a formosura e a beleza de Deus. E aí não vai ter outra conversa, não vai ter outra palavra a não dizer: Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Então a primeira coisa que o Espírito vai trabalhar em nós é a santificação. Eu vou ler para você um texto, Gálatas 5:24. Aleluia. Olha o que o texto vai dizer: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então o que é a santificação? É a crucificação, a mortificação da nossa carne. A nossa carne, irmão, queria estar na nossa casa agora, repousando, está tudo certo. A carne quer isso mesmo. A carne daqui a pouco começa a te agoniar, está na hora de ir embora. Pastor, não vai acabar a palavra? Não. Isso aí às vezes é demônio que fala isso. Mas geralmente é a carne, né? A carne não, está muito aquela coisa, aquela luta, fica naquela luta, aquela coisa toda. Aquela coisa toda. Só que aí a gente pega a nossa carne pelo Espírito e mortifica ela, dizendo: você vai ficar aqui, porque a palavra vai falar com você e vai te converter aqui nesse lugar. A palavra vai isso com a gente, irmão. A gente não quer ouvir, mas o Espírito quer. A gente vai, porque o Espírito faz isso para a gente, não é? Segundo aqui, para a gente caminhar, o que o Espírito gera em nós? Os irmãos pegaram, ser guiado pelo Espírito é permitir que o Espírito trabalhe na igreja, em nós somos a igreja, não é esse lugar não. Nós, trabalha em nós. O primeiro ponto que eu dei aos irmãos é a santificação, ok? Segundo ponto, diga assim, guia e revelação. Abre comigo João 16:13, que você vai entender melhor. Abre sua Bíblia. João 13:16. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. João 16:13, perdão. Então o Espírito, ele vai gerar isso aqui sobre a nossa vida. Olha que coisa maravilhosa. Mas quando vier aquele
O Espírito de verdade, diga assim, Espírito de verdade. Espírito de verdade. Olha a promessa, Jesus que está falando, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Diga assim, eu sou guiado. Na verdade. Então o que é ser guiado pelo Espírito Santo? É permitir que Ele gere uma obra na minha vida. Qual que é o primeiro ponto aqui? É permitir a santificação. E o segundo ponto é ser guiado na verdade, irmãos. É o Espírito que vai trazer luz à nossa mente, e Ele vai dizer, isso aqui é verdade, isso daqui é mentira. É por isso que eu costumo dizer, irmãos, que Satanás não engana crente não, irmão. Não, para com esse negócio aí. É verdade. Não, para com esse negócio aí, irmão. Nós não ficamos enganados, irmão. O Espírito Santo já te comunica aqui dentro, você já acende a lamparina aqui em cima. Tem alguma coisa errada nessa conversa aqui. Olha o cheiro. Eu não sei você, mas até cheiro eu sinto, irmão. Cheiro, sinto, irmão. Cheiro sinto de ver, eu falo, meu Deus, tem alguma coisa, eu dou um cheiro de enxofre aqui, um cheiro esquisito nessa conversa, porque o Espírito não deixa a gente ficar enganado. Às vezes você faz de bobo, às vezes, sim ou não, irmão? Para enganar não vou usar a melhor expressão, para ganhar aqueles que são bobos, né? Para ganhar aqueles que se fazem de bebo, a gente se faz de bobo também. Aí eles pensam que está enganando a gente, mas na verdade lá no fundo, rapaz, você não sabe nada. Mas o Espírito já está comunicando umas verdades aqui dentro de mim. E aí quando chega com alguma coisa, eu falo, não, já sei, isso aí é fato. Isso aí eu já sabia o que está acontecendo na sua vida e tal e tal. Ou seja, o Espírito Santo, ele traz a verdade. Ele acende a lâmpada no nosso interior e faz a gente olhar para lá e para cá, para ser guiado. Não é isso que o Salmo 105 vai dizer? Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua e luz para o meu caminho. Então diga assim, eu sou guiado pelo Espírito da verdade. Ou seja, esse Espírito da verdade, ele também traz revelações à nossa vida. Eu quero dizer aos irmãos que tem coisas que antes de acontecer, o Espírito ele pode te comunicar, irmão. Aí tem gente que diz assim, não, ela é sensitiva, ela é isso, ela é aquilo outro. Para de graça, irmão. Isso é uma obra do Espírito Santo que está comunicando algo dentro de você. Meu Deus do céu, sei não, hein? Parece que eu estou vendo um negócio. Irmão, essa semana mesmo aconteceu um negócio comigo, que foi a batida do meu carro. Antes de acontecer, Jesus estava me falando o que ia acontecer. Eu que não prestei atenção. Eu vi uma cena de eu bater no carro, na verdade batendo em mim, mas eu não dei muita atenção, e aconteceu aqui na esquina aqui da igreja, aconteceu aqui, graças a Deus não aconteceu nada com ninguém, louvado seja o nome do Senhor. Mas acontecem algumas coisas que o Espírito já vem nos comunicando, já vem revelando, já vem dando a direção, já vem falando dentro de nós, e nós precisamos estar atentos, conectados, seriados pelo Espírito. É isso, viver essa realidade que eu estou pregando aqui, lá no lado de fora, irmão, lá no lado de fora, viver essa realidade do Espírito. Por qual motivo? Porque é o Espírito quem ilumina a nossa mente, irmãos. Eu vou repetir isso daqui, o Espírito quem ilumina a nossa mente, o Espírito quem revela a verdade, é o Espírito quem ajuda o crente a entender a palavra de Deus. É o Espírito, pastora, quem guia a gente no momento da nossa dúvida. Quem aqui já teve dúvida, irmão? Eu já tive. Vocês já tiveram dúvida? Dúvida é normal. Sim ou não? Normal. Você ter dúvida é normal. Uma vez a gente precisava encontrar um jovem, lembra, Alex? E a gente saiu daqui da igreja, mancamente orando, dizendo, Senhor, coloca no nosso caminho. E aí a gente bateu a dúvida, vou para lá ou vou para cá? Aí o Espírito Santo falou assim, o Alex falou, acho que é melhor a gente pegar essa rua aqui. Eu falei, rapaz, vamos por aqui, vamos por ali. De repente o Espírito Santo guiou a gente, e a gente chegou onde precisava ser, o local onde a gente precisava chegar. Tem gente que não acredita mais nisso, irmão. É verdade. Ué,
é de graça, isso aí é real. Mas o que a gente prefere fazer? A gente prefere tomar outros métodos, outros caminhos, que é o caminho da oração, que é o mais simples. Se conectar e falar assim: o que é? Não estou entendendo, Jesus. Fala melhor, porque está muito escuro aqui, não estou vendo nada. Acende a luz, Jesus, acende a lâmpada, ilumina minha mente, Jesus. Aleluia. Eu estou profetizando que nós seremos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Todas as ferramentas de Satanás vai cair por terra em nome de Jesus. Não vai prosperar, 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 não vai prosperar. Deus vai te guiar no momento da tua dúvida. Pastor, hoje entrei com dúvida aqui. Está aqui a resposta que tu precisa. Noreme calabaracia. O Espírito toma minha boca para te dizer: não é a resposta que você queria, então receba. Senhor, eu preciso de uma resposta, então receba essa resposta. Em nome de Jesus. Eu estou em dúvida, aqui dá a resposta. Diga assim: lâmpada na cabeça. Diga assim: lágrima nos olhos. Diga assim: fogo no coração. Se você tem intimidade com o seu irmão, coloque a mão assim no ombro dele e ministre sobre ele isso. Diga assim: lâmpada na sua cabeça. Diga assim: lágrima nos seus olhos, fogo no seu coração. Quem pode glorificar? Nós vamos voltar a dar testemunho. Eu sinto ele aqui com a gente. Levante a sua mão para adorar um pouco. Levante sua mão para adorar um pouco. Feche os seus olhos um pouco. Eu já preguei a palavra, agora deixa a palavra te pegar. Vai, deixa. Aleluia. Seja tocado diferente pelo Espírito Santo. Seja renovado de uma maneira especial pelo Espírito Santo. Você que não falava em línguas faz tempo, seja renovado pela presença do Espírito. Seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, com línguas e cânticos espirituais. Você que está buscando pelo batismo com o Espírito Santo, receba em nome de Jesus Cristo o batismo com o Espírito Santo. Ele quer te batizar, Ele quer te renovar, Ele quer te tocar, Ele quer te fortalecer. Seja tocado de uma maneira especial. Seja tocado de uma maneira especial. O Espírito te toca, o Espírito te renova, o Espírito te capacita, o Espírito está te liderando. Quem pode glorificar a Deus? Quem quer ser guiado pelo Espírito de Deus, no seu lugar vai ficando de pé em nome de Jesus Cristo. Ela me calabara comandúcia, rebricandorécia. Ela madura e candolavassi calabaracia. É a primeira vez que eu faço isso, mas Deus ministra ao meu coração. Você que pode, pegue na mão do seu irmão aí, porque Jesus quer tratar alguma coisa especial aqui. Aleluia, 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 aleluia. Deus quer usar você para a vida dele. Nós queremos ser guiados pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus quer usar a tua vida. Ele está cansadinho hoje, ele precisa de um renovo. Ele está cansadinho, ele precisa de uma ajuda. E o Espírito Santo quer renovar essa vida, quer tocar na sua vida de uma maneira especial. Eu convido a igreja para saber que não é motivação da minha carne, e para saber que não é barulho de ninguém. Eu convido a igreja a começar a orar agora. E o Espírito vai usar a sua vida agora para tocar na vida desse seu irmão. Eleve calabaraci. Toca hoje, Jesus. Toca hoje, Espírito Santo. Toca hoje, Espírito Santo, de uma maneira especial. Vai fortalecendo.
fortalecendo, Jesus. Vai renovando, Jesus. Vai avivando, Espírito Santo. Vai conduzindo, Espírito Santo. Vai fortalecendo, Espírito Santo. Vai dando graça, Espírito Santo. Vai dando virtude, Espírito Santo. Vai dando força, Espírito Santo. Vai ajudando, Espírito Santo. Vai segurando nesta mão, Espírito Santo. Que a palavra que foi pregada aqui renove a vida do meu irmão. Eu sei que ele precisa de um renovo. O Senhor falou para mim. Eu sei que o Senhor precisa renovar essa vida. Então vai tocando de uma maneira especial. Vai tocando de uma maneira especial. Vai tocando de uma maneira especial. Vai renovando de uma maneira especial. Sinta o agir do Espírito dentro de você. Deixa o Espírito te convencer. Deixa o Espírito te usar. Deixa o Espírito te encher. Deixa o Espírito te capacitar.